Então, você sabia dessa questão dos títulos relevantes? Não, assim... Então, vamos lembrar para o torcedor. Você tem uma Libertadores e 2 brasileiros. Isso. E se a gente pegar os nomes mais badalados, Dinamite, Edmundo, Romário, Luizão, Donizete, atacantes, você é o que tem mais. É o único que tem essa. Eu ganhei muitos títulos pelo Vasco, entendeu? Sei lá, se eu colocar e contar aí, deve dar uns 15, mais ou menos, entre cariocas, torneios internacionais, taças, essas taças, né? Guanabara, Taça Rio, enfim. Mas, assim, eu não sabia... Eu sabia. Assim, eu tive a felicidade de participar de dois grandes momentos do Vasco, né? Que foi lá em 89, né? 88, 89, eu subo profissional em 88, né? Já ganhando o Campeonato Carioca. No ano seguinte, a gente ganha o Brasileiro. E aí volta em 97, né? Volta em 97, que aí eu ganho o Brasileiro e fico até a final de 98, depois da final do Mundial. Então eu ganho a Libertadores, estou na campanha da Libertadores. Então, e assim, o brasileiro. E o brasileiro. Então, assim, é fantástico isso, né, destino? Cara, eu acho que sim. Porque eu saio do Vasco ali em 92, vou para o Palmeiras. Aí no Palmeiras tem uma contusão que me deixou um tempão parado. Aí vou para o Cruzeiro, rodo em alguns times. Aí volto em 96 para o Rio, aí disputo o Carioca pelo Bangu, e aí vou para o Botafogo para disputar o Brasileiro. E aí fico o Brasileiro de 96 e o Carioca de 97 no Botafogo. E aí eu tive uma proposta de um clube turco, só que eu viajei e deu uma confusão, um jogador lá que era um estrangeiro que já estava no clube há mais tempo machucou, aí em cima da hora os caras desistiram de me contratar o atacante, tinha que repor esse meia, que era um meia esse jogador. Acabou não dando certo, então era destino ter voltado para o Vasco, né? Aí na época, não, pô, já falei, na época era o Eurico, meu empresário era o Pedrinho Vicensotti, né? Aí ele falou, não, já conversei com o Eurico aqui, você vai voltar para o Vasco. Eu falei, pô, vamos embora. A gente vai contar essa história toda. Isso. Tudo começou no interior de São Paulo, é isso? Isso, eu sou de Araras. Já era vascaíno ou não? Não. Assim, eu acompanhava, obviamente, né? Mas, assim, naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, de todos os jogos televisionados. Eu acompanhava mais os clubes de São Paulo ali. Gostava do São Paulo, que meu pai era São Paulino. Olha o destino, cara. Mas aí depois, quando eu venho para o Rio, cara, aí não tem jeito, né? Cheguei no Vasco com 15 anos, ia completar 16 anos no ano que eu cheguei em 85. E aí a ligação fica muito forte, né? Enraizada realmente, né, cara? Então, assim... E aí, a partir daí, virei... Você dormia ali embaixo da arquibancada também, não? Sim. O alojamento era ali embaixo ali onde é o vestiário do profissional, em cima ali, né? Embaixo da arquibancada. Eu me lembro, eu comecei em jornalismo em 82 e cobrindo o Vasco com o Célio de Souza. Você chegou a pegar o Célio de Souza, o técnico? Não. Foi quando chegaram o Paulo Angione. Paulo Angione chegou lá no Vasco em 82 para ser psicólogo da base. Olha. Como o tempo passa, né? Isso, Isaías Tinoco, Lazzaroni, Júlio César Leal, todo mundo lá. Isso. Aremitas Lima, esse você conheceu. Isso. Seu Lima, então. E a concentração era embaixo da arquibancada. Isso. Quando eu chego... Enorme, né? Quando eu chego... É o seu Enio, né? Que é o Enio Farias. Enio Farias, que era o gestor da base, né? Aí tinha o seu Lima... depois o Isaías volta, já estava, depois ele volta. Voltava para o Flamengo. Isso, Então eu peguei essa galera toda aí. E quando na base, meu treinador era o Nilson Gonçalves. Sim. E aí até até os juniores, que ele subiu, ele era do sub-17 hoje, que era juvenil, né? Aí ele subiu para o sub-20 também. E aí, no final, na troca, eu peguei um pouquinho do Joel no sub-20, que aí o Joel já foi profissional. Mas quando eu vou profissional, é o Lazzaroni que é o treinador.
E nenhum time do interior ali buscou você, não? Curioso isso, né? De São então, Paulo. eu jogava no Lemense, eu sou de Araras, né? Aí um período da minha adolescência, eu morei em Leme, e aí foi onde eu comecei a jogar em clubes, né? No Lemense ali, o Lemense hoje acho que está na A3, eu acho, em São Paulo. E aí tinha um campeonato dos moldes da Taça Sub-20, da Copinha, né? Mas era no meio do ano, nas férias escolares, né? Então era bem parecido, times do Brasil todo, de São Paulo todo, time do interior, os times grandes. E aí eu disputei esse campeonato em 84, aí um olheiro do Vasco me viu jogando. Pulou à frente de todo mundo. E aí começou a me acompanhar nos jogos ali no interior, ali próximos ali a Leme, Araras, que eu sempre jogava com as cidades ali do entorno, né? Com os times ali, né? E aí, em janeiro de 85, o cara bate lá na minha casa, lá em Araras. Eu estava no litoral, passando uns dias pegando uma praia. Fui até com um tio, com uma tia minha. E aí minha mãe me liga, pô, vem um cara aqui dizendo que é olheiro do Vasco, quer levar pro Vasco, pô. Eu falei, pô. Papai. E aí, assim... Papai ficou como? Não, eu já tinha conversado com meus pais, se eu tivesse alguma oportunidade, eu gostaria de tentar. Porque, assim, eu estava me destacando ali no interior, nessas competições eu fui bem, fazia gol, então, assim... Isso com 13, 14 anos? Com 14 para 15, então eu me destacava ali, né? Então, assim, eu falava sempre com ele, ó, né? Se tivesse... Ou eu ia subir ali no Lemense, que era um time que na época disputava a segunda divisão do Campeonato Paulista, ou ia aparecer alguma coisa, né? Então, assim, mas eu sempre conversava, se pintar alguma coisa, eu quero tentar. E acabou acontecendo. Eu nunca imaginei que seria o Vasco no Rio de Janeiro, fora do estado. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Eu imaginava ali que tinha os times de Campinas, né? Guarani e Ponte, tinha a Inter de Limeira, que é cidade, sei lá, 20 quilômetros de Araras, que na época estava com um time bom, acabou sendo até campeão paulista em 86. Então tinha os times ali do entorno. Né? Assim, União São João ainda estava começando, ainda não tinha... acho que era amador ainda na época, depois que tornou profissional. Mas eu não imaginei que seria o Vasco, né, cara? E aí você veio sozinho ou veio com os pais? Não, eu vim sozinho. Minha irmã veio... minha irmã é a mais velha, me trouxe, né? Me largou aqui. E aí voltou, eu fiquei alojado no Vasco. Entendeu? E aí, primeira noite fora de casa? Difícil, cara. Não vou mentir, não. É complicado. Difícil. Eu nunca tinha saído de perto da minha família, né? Assim, hoje aquela época era tudo mais complicado, né? Assim, falar não tinha telefone. Não tinha telefone, entendeu? Então, assim, era carta, aí marcar um dia para ligar, e enfim, mas assim, eu vim assim muito determinado, né? Eu acho que assim, aí comecei a treinar, comecei a ir bem e tal. Aí houve uma demora na decisão e tal, né? E aí eu fui conversar com o seu Enio. Imagina, com 15 anos, como é que é? Não foi assim. Cobrando, eu falei, pô, seu Enio, tô aqui já há um tempo, queria saber se vou ficar ou não, porque se eu não for ficar, eu vou buscar outro local, caramba. Aí ele falou, não, garoto, calma aí que a gente vai definir aqui, já estamos definindo e tal. Aí veio a decisão, você vai ficar tal, caramba. E aí começou a minha vida no Vasco, né? E você chega lá e encontra com o Roberto Dinamite, né? Tava no profissional. Imagino o que se passa na cabeça quando você vê um cara que é o ídolo de todos, né? O Roberto, assim... Porque você morava em São Januário. Isso. Certamente viu os treinos direto. Ficava sentadinho ali a gente treinava de manhã e aí chegava... Geralmente o treino era fora de São Januário, né? Aí voltava para São Januário, almoçava. Ali na vila? Não, almoçava ali no restaurante. Nesse período já era dentro já tinha um refeitório ali no alojamento. E aí dava uma descansada e o treino era 3h30, 4 horas. Eu sentava ali na social do Vasco para assistir o treino do profissional.
Então eu vi muito Roberto de perto, assim, finalizando, batendo falta, batendo pênalti. Para ele sempre foi um espelho, né? Eu já acompanhava naquela volta dele da Espanha para o Vasco, naquele jogo histórico contra os Corinthians, né? Ali eu já acompanhava porque eu sempre gostei dos atacantes. Então, assim, em 78 eu era muito jovem, mas eu lembro da Copa de 78, os gols que ele fez, que ele chuta, a bola bate na trave e entra. Então eu lembro disso, né? E aí, a partir desse momento que ele volta e faz aqueles 5 gols lá nesse retorno, que chamou mais a minha atenção. E era um cara, assim, que eu sempre joguei no ataque, nas peladas, como criança, caramba. Então eu olhava esses caras. E olhava mais quem? Cara, em São Paulo eu olhava o Serginho, olhava o Careca, olhava... tinha o Toninho do Palmeiras. Quase todos os grandes times tinham um atacante. Tinha um 9. Grande atacante, inclusive. E aí, quando o Roberto volta com essa situação, com esses gols, 5 gols nesse jogo histórico, eu falei, pô... Aí já conheci, óbvio, né? E aí, mas não imaginava que, sei lá, 2, 3 anos depois eu estaria ali assistindo de perto e mais tarde um pouco sendo companheiro.